Vamos lá? Você está no programa 7 Minutos de BD. Você pediu e o programa Educação Cristã atendeu. Por isso que ao final deixe o seu joinha ou então deixe o seu negativo se não gostou. Esse programa ele existe porque você deu o feedback que gostaria de assistir. Você está escolhendo assistir. Então se você não está gostando, você também deve dar o feedback. Agora é sua missão dar o feedback de como e o que devemos fazer para melhorar. E se estamos no caminho certo, elogie. Nós também gostamos de saber se estamos indo bem. É claro que a honra e a glória é sempre para o Senhor nosso Deus. Nós estamos estudando a Bíblia que Jesus lia. Essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia que Jesus lia. Nós estamos estudando a Bíblia na escola dominical. Escola Bíblica Dominical é o que nós estamos estudando. E a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento, hoje é o episódio, aula, lição 6, o início do reino de Israel. Muito bem, o texto áureo encontra-se em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. E a verdade prática, a união só é perfeita quando Deus reina de modo exclusivo sobre nossas vidas. E a leitura bíblica, você pode ler todo o 1 Samuel, capítulo 8, mas em especial do 4 até o 7, aliás. E o panorama da aula, primeiro, o governo de Deus. Nós temos que identificar o seguinte, que o governo de Deus é um governo absoluto. É um governo que é perfeito. Este é o governo de Deus. E Samuel, ele foi um homem bom demais, um homem assim, sabe, um homem de Deus, homem de fé, homem de oração, que buscava Deus, que buscava a orientação de Deus, escolhido por Deus, sacerdote, juiz, líder. Mas ele foi mau num aspecto, ele não cuidou bem dos seus filhos. E seus filhos eram maus perante os olhos do Senhor e perante os olhos também dos anciões, perante os olhos da comunidade de Israel. E aí o povo disse assim, Israel, teus filhos já estão velhos e são corruptos, negociam bênçãos e pede para Deus um rei para nós. Aí esse é um rei para vocês? Aí Samuel ficou muito triste com isso. E Deus conversa com Samuel e diz assim, não fosse a ti que eles rejeitaram a mim, eles rejeitaram a teocracia, é o governo de Deus, não é uma monarquia, não é uma democracia, mas quando é o governo de Deus, quando Deus governa, é uma teocracia. Muito bem, rejeitaram a Deus. Mas ele disse assim, não fosse a eles que rejeitaste, fosse a mim, e faz aí, cumpre o que o povo está pedindo, vai lá e unge então Samuel vai lá e unge Saul, que é o tópico 2. Você que percebeu aqui nessa aula, aqui um ponto interessante, que não posso passar despercebido, que Saul era um escolhido de Deus. Saul, diz assim a Bíblia, que ele era formoso. Em 1 Samuel, no capítulo 9, dá as características de Saul, do versículo 15 e 17. Ele era formoso à vista, ele era bonito, ele era o tipo ideal para ser rei, e por isso que Deus escolheu ele. Então, Deus escolheu ele porque ele tinha as características de um bom rei. Agora, no subtópico 2, fala o seguinte, vitórias e fracassos. Ele conquistou. Então, olha só, Josué e aquele povo, em 7 anos conquistaram algo. Mas é agora que com Saul, depois da época de juízes, de 330 anos, é que começa o povo voltar a conquistar as terras que Deus prometeu, a terra de Canaã. Então ele amplia o reino. Então isso é uma vitória. A parte ruim aqui é que ele é desobediente. A parte ruim é que o pecado entra no seu coração. A parte ruim é que ele acha que é tudo dele, que é responsabilidade dele, que ele tem que fazer como ele quer. Esqueceu-se de Deus. Então isso levou à ruína, levou ao fracasso, e o pior de tudo, não se arrependeu. Olha, meu irmão, minha irmã, tem uma coisa que Deus abomina, é que o homem orgulhoso. É homem que às vezes está desempregado, está ali orando, está na luta, pedindo emprego para Deus. Deus me abre uma porta de emprego. Aí Deus abre a porta de emprego para ele. Aí quando ele começa a prosperar, que ganha contratado com salário mínimo, depois ele ganha R$1.000, depois R$1.500, assim, não, eu sou o cara, eu sou bom. Olha como Deus abomina isso. Então este é o comportamento de Saul. Ele achou que as conquistas eram por conta do seu talento e por causa disso não se arrepende, pior ainda, não se arrepende, e por causa disso então ele é rejeitado por Deus. Depois disso então vem o reinado de Davi.
Davi, olha que outra coisa interessante, Davi é ungido rei quando tinha mais ou menos 10 a 12 anos. E ele só toma posse do reino, somente é empossado como rei, somente aos 30 anos. Olha quanto tempo Davi ficou esperando e crendo na promessa de Deus. Nós devemos dar ênfase nisso. Ó. É melhor esperar o tempo de Deus do que ter que pagar o castigo do mundo. Então Davi soube o que esperar. Os crentes superficiais diziam assim, que esperar o quê? Toma posse, mata logo Saul. Ele disse, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então, Davi sabia muito bem disso, que Saul, ele era um ungido do Senhor e soube esperar, recusou os comentários do mundo, as opiniões do mundo e creu somente no Senhor e esperou o momento certo. Aqui ele obedece um princípio que diz o seguinte, ó, que só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Se você quer ter autoridade, meu irmão, você tem que obedecer a alguém. Obedeça seu professor, obedeça seu pai, obedeça seu pastor. Então, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Davi conquista, amplia o reino, mas quem vai tomar posse integral agora de todo o reino de Israel é o rei Salomão. Então, Salomão agora, ele expande o reino. Então, Saul expande alguma coisa, Saul expande bem mais, mas Salomão, aliás, que expande mais ainda, e agora vem épocas de muita prosperidade. O que eu acho legal, né? Prosperidade econômica, política, social, para todo o povo de Israel. O que eu acho impressionante em Deus é que mesmo diante da obediência de Deus, do povo perante Deus, Deus ainda sempre está pronto para abençoar e derramar a sua misericórdia sobre ele. Meu irmão, minha irmã, se você pecou, peça perdão para Deus, se arrependa, não faça como Saul, mas seja um conquistador assim como Davi e como Salomão, e que Deus abençoe. Até o próximo episódio.